Sexta-feira, o técnico Eduardo Cudê fechou a preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está definida e terá 3 titulares apenas, claro, tudo pensando no próximo jogo, pela Libertadores da América, na Bolívia, em La Paz, contra o Bolívar, pelas quartas de final da competição. A sexta-feira também marcou a convocação de 2 jogadores do elenco colorado para a Seleção Brasileira Sub-23. Além disso, outros jogadores estrangeiros também estão sendo convocados para as seleções de seus países, o que pode atrapalhar em um confronto do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao Vozes do Gigante, estabelece uma postura um pouco mais reativa, cutucou o rival Grêmio e falou também a respeito dos críticos colorados que passam do tom, de acordo com o mandatário. Além disso, ele fala sobre a possibilidade do Inter voltar a contratar neste ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Vamos começar pelo treino que rolou na tarde dessa sexta com os portões fechados no CT Parque Gigante. Eduardo Cudê fechou e definiu o time que vai enfrentar o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o pessoal do Revista Colorada, muito competente, já descobriu o time e eu falei sobre isso, inclusive, num vídeo que eu gravei no fim da tarde dessa sexta-feira. É só clicar aqui para assistir. O Inter terá, no sábado contra o Fortaleza, 3 jogadores do seu time titular. O resto vai descansar, óbvio, porque na terça tem uma parada duríssima contra o Bolívar pela Libertadores da América em La Paz, na altitude de 3.600 metros. Por isso, grande parte do time titular vai descansar contra o Fortaleza. O time que vai enfrentar a equipe cearense é Rocher no gol, Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes e Carlos de Pena no setor defensivo. O meio-campo de Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano. É esse o time do Internacional para encarar o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que também é importante dadas as condições do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro e a necessidade de recuperação dentro da tabela da competição, tá? No treinamento dessa sexta-feira, Cudê trabalhou muito mais bola parada, tá? E um treino um pouco mais leve além da definição do time. E a questão é que o Inter não concentra agora nesses jogos no estádio Beira-Rio. Então, eu fico com uma dúvida que vai ser sanada nesse domingo, tá? Quando o Inter divulgar a lista de relacionados, eu fico em dúvida em relação aos titulares, se eles vão pro banco ou não. Porque isso muda um pouco o panorama da partida, tendo como base, por exemplo, o que aconteceu contra o Corinthians. Alan Patrick entrou no jogo, Valência entrou no jogo, deu uma assistência, o pessoal entrou no decorrer da partida contra o Corinthians. Será que isso vai acontecer contra o Fortaleza também? Essa é uma dúvida que eu ainda tenho e que o Inter deve definir ou divulgar no início deste domingo, tá? A sexta-feira também marcou convocações da Seleção Brasileira Sub-23, da Seleção Brasileira Principal e de outras seleções ao redor do mundo, tá? E na Seleção Brasileira Sub-23, treinada por Ramon Menezes, 2 colorados foram chamados, Vitão e Maurício. O Vitão, ele nasceu em 2000, ele tem 23 anos de idade, logo, ele não tem idade olímpica para jogar nas Olimpíadas de 2024. Só que a seleção brasileira está fazendo um período de preparação para o Pan-Americano, que será realizado no Chile, no final desse ano de 2023. Portanto, idade Pan-Americana o Vitão tem. E aí, por isso, ele foi chamado, porque está acontecendo uma preparação também da seleção brasileira Sub-23 para esse torneio. E o Maurício não, o Maurício tem idade olímpica e tem o sonho de jogar nas Olimpíadas de Paris no ano de 2024. Os 2 foram chamados, se manifestaram sobre isso nos canais de comunicação do Internacional, obviamente muito felizes. O Vitão falou que sempre foi um sonho vestir a camisa da seleção brasileira. O Maurício já teve essa possibilidade na Seleção Brasileira Sub-20, né? Lembra que o Maurício também recentemente teve um contato da Seleção
paraguaia, porque o pai do Maurício é paraguaio e ele optou por não defender a seleção paraguaia porque tem a ideia de um dia defender a seleção brasileira e agora é convocado para a seleção brasileira sub-23, tem um horizonte de Olimpíadas e isso tudo também é muito importante para valorizar dois jogadores que são jovens e que são do Inter, que precisa vender jogadores até para ter e bater as receitas previstas nessa temporada de 2023. Então, tanto o Vitão quanto o Maurício serem convocados é bom para o ambiente do Internacional, tá? Mas além desses dois jogadores, outros atletas também serão convocados. Rocher, convocado para a seleção uruguaia. Johnny, para a seleção dos Estados Unidos. Ener Valencia, para a seleção equatoriana. E Charles Arangues voltou a ser convocado para a seleção chilena. Jogos aí de seleções principais e de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, tá? E aí é importante a gente dizer, o último jogo dessa data FIFA é em 11 de agosto, tá? E a partir disso, 11 de setembro, perdão. E a partir disso, não coincide com nenhuma data do Campeonato Brasileiro, mas o Inter joga no dia 13 contra o São Paulo, e aí tem 6 caras que provavelmente jogam no dia 11. A questão é, esses jogadores voltarão em condições de atuar? Essa é a única dúvida que resta, mas não devem desfalcar por muito tempo, tá? Esses 6 jogadores, o Internacional, em relação às convocações que tiveram nessa sexta-feira, tá? O presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista ao pessoal do Vozes do Gigante. Um abraço pro Lucas Colar, um abraço pro Alexandre Ernest, pro Brião, pra Dani, pra todo mundo lá do Vozes do Gigante. E aí eu quero destacar aqui algumas falas, tá, do presidente Alessandro Barcelos que eu julguei importante. E a primeira situação que eu quero registrar aqui é que o presidente Alessandro Barcelos, ele em alguns temas foi bastante reativo nessa entrevista, tá? De responder respostas duras, algumas cutucadas aconteceram nessa entrevista. E aí eu vou citar aqui 2 alvos, tá? Que o presidente deu cutucada. Teve cutucada, por exemplo, pro Grêmio. E 2, tá? Uma delas, é verdade, o presidente foi provocado para isso, pelo Colar. Porque ao falar sobre o Rocher, o Colar lembrou o episódio do vice de futebol gremista Antônio Brum, que disse que se estivesse na posição do Inter não contrataria o Rocher pelos valores envolvidos. E o Colar lembrou isso. E aí, aspas do presidente Alessandro Barcelos, tá? Infelizmente tem gente que não sabe o valor. Pelo menos o valor do atleta tá ficando público, o valor dele como jogador. A gente tem que cuidar da casa da gente. São comentários desnecessários. Eu sei que bate uma sensação de dificuldade por ter perdido algum negócio e o incômodo. É uma chineladinha do presidente Alessandro Barcelos. É uma burdoadinha do presidente Alessandro Barcelos na fala do vice de futebol Antônio Brum. Depois, ele volta a citar o Grêmio falando sobre a formação de jogadores. Ele é questionado sobre a linha da categoria de base do Internacional. E ele dá uma cutucada de novo no Grêmio, porque ele diz: também temos uma certa impaciência com o jovem, e ou ele sai cedo do Brasil, ou ele não serve. No Inter tem que estar pronto com 21 anos. Tem clubes aqui perto que lançam com 24 anos e são jovens. No Inter, não. Se refere ao Grêmio, se refere a Bitelo, se refere a Ferreira. O Bitelo, que vai fazer 24 agora em janeiro, também foi convocado para essa mesma seleção sub-23 e tem a idade do Vitão, né? Ele é 2000, mas aqui também uma cutucada do presidente Alessandro Barcelos no Grêmio. Depois o presidente Alessandro Barcelos fala sobre as críticas em cima do seu trabalho, tá? E aí o presidente diz que no ambiente colorado existem críticas que ultrapassam a barreira daquilo que é real. E aí abre aspas para o presidente. Merecemos muitas críticas pelos resultados que não tivemos, mas eu fico muito tranquilo porque o torcedor tem total capacidade de entender e vem entendendo quando essa crítica ultrapassa a barreira da realidade. Se for necessário a gente lutar contra um sistema, estabelecer um tipo de luta contra um sistema que faz esse tipo de ilação, a gente vai fazer. E aí o presidente Alessandro Barcelos já falando de ambiente político conturbado, já falando que as críticas, muitas das que vão para a gestão, tem esse viés dentro do Internacional.
deu uma cutucada aqui também o presidente Alessandro Barcelos e uma resposta reativa, né? Foi reativo aqui o presidente Alessandro Barcelos em relação a algumas críticas que ele tem. Bom, por último, uma informação concedida pelo presidente Alessandro Barcelos. O elenco está 99,9% fechado nessa temporada. Então a possibilidade de contratar um lateral esquerdo ela é remota, tá? Isso dito pelo próprio presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista. O mercado do Inter fechou. 99,9% de chance que o elenco está fechado. Só aquele 0,01% se aparecer algum negócio de ocasião que o presidente não quis descartar. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado. Por exemplo, o jogo do Inter. Odd do Inter 2,16. Empate 3,25 e Fortaleza 3,5, tá? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!